Então, nós vamos dar início com a primeira apresentação. Vamos se seguir depois 3 curtas apresentações para um debate e depois nós voltamos a apresentações um pouco mais formais. Atualização no manejo do câncer de bexiga não músculo invasivo. Talvez a situação urológica em relação à neoplasia urotelial mais frequente, o câncer de bexiga não músculo invasivo. Nós vamos chamar para apresentar o Dr. Wilson Busato Júnior, que hoje é professor responsável pela urologia na Universidade do Vale do Itajaí e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de Santa Catarina. Dr. Wilson, muito obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Fico feliz de estar no Clínicas. Eu fiz a minha formação em cirurgia geral aqui, sou residente em cirurgia geral aqui, e de um tema que eu acho que é bastante relevante por alguns aspectos que eu acho que a gente precisa conversar com relação ao câncer dito não músculo invasivo de bexiga. É aquele, o T1, o TA e o T1, aquele restrito à camada mucosa e submucosa, e, eventualmente, aquele confinado à mucosa, o carcinoma in situ. E o termo, ele é subótimo, ele não é um termo adequado, o não músculo invasivo ou superficial. Porque, quando a gente tenta estadiar, fazer em degraus qualquer tipo de neoplasia, algumas delas são muito próximas, um estádio de outro. Mas, nesse caso específico, a diferença, às vezes, pode ser gritante. Do T1 para o T2, há muita diferença, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. No próprio T1 já existe alguma dúvida. Em relação a quanto ele invade a muscular, o plexo da muscular da mucosa. E aqui vem talvez uma das primeiras mensagens, principalmente nesse tempo que eu labuto na residência médica, que é em relação a preparar esse paciente para a cirurgia. Eu tenho visto em várias residências do país que muitos residentes, a partir de uma ultrassonografia mostrando uma lesão, já indicam a ressecção dessa lesão, sem fazer previamente uma cistoscopia. Isso é um erro. É importante que a gente não relegue a um segundo plano ao irmão mais pobre, porque paga menos, porque é uma cirurgia relativamente mais rápida dentro do nosso rol. Nós estamos no centro cirúrgico, tem uma prostatectomia radical, tem mais uma nefré parcial, e lá no finalzinho também tem uma RTUzinha de bexiga. Isso faz com que se deixe de se diagnosticar a lesão, isso aumenta o nosso risco de recidiva e de recorrência. De tal maneira que, nesses casos, se fazer uma boa avaliação prévia, um planejamento adequado, sob o ponto de vista de tempo cirúrgico, sob o ponto de vista de dificuldade de acesso, de visualização e de ressecção nesse paciente, é de suma importância, e eu tenho notado nas residências do país, espero que aqui no Clínicas não, isso tem sido lugar comum, até pelas dificuldades de horário em centro cirúrgico. Muitos lugares se faz cistoscopia em centro cirúrgico. E aí o que acaba acontecendo? Acaba se fazendo artefatos, paciente sangrando, você pisa mais no cautério e acaba dificultando a vida do patologista, ou então, por falta de planejamento, e muitas vezes por se colocar um cirurgião júnior e não um sênior, aquela mãozinha de tiranossauro rex, medo de se tirar a lesão, e se acaba deixando-se trazer uma amostragem adequada para a avaliação do patologista. Olha só a importância desse examezinho, ou dessa cirurgiazinha, no final do meu schedule de cirurgia. A RTU do tumor de bexiga, ela é diagnóstica, ela é estagiadora, ela é curativa, com grau de recomendação A. Portanto, é um grande procedimento, um procedimento que deve ser feito sob todo o cuidado necessário de uma grande cirurgia. Por que isso? Porque olha que interessante o que a gente pode fazer com a camada muscular. A ausência de detrusor na amostragem está associada ao maior risco de doença residual, recorrência precoce e ao subestagiamento, com tudo que ele traz de risco. Por outro lado, os staffs aqui presentes podem usar a presença de detrusor na amostra feita pelo residente como um critério de qualidade de ressecção. Esse sabe ressecar porque ele mostra, ele consegue obter a amostra de tumor. Existe evidência 2B de que cirurgiões sêniores ressecam melhor que júnior. Então, portanto, a gente teria que rever, não que o R1 da urologia não possa fazer, mas tem que fazer sob certos cuidados, com o cirurgião sênior ao lado, monitorando, porque não é uma cirurgiazinha pequena. Isso porque o tumor não se comporta de maneira igual.
Aquela visão externa, e que aquela visão externa, naqueles com olhos mais experientes, de longa data, acabam tendo, muitas vezes, uma noção de que pode estar enraizado e mais profundo, nos faz fazer dois tipos. O tipo de ressecção tradicional, que é a ressecção por fração, aquela que todos nós fazemos e acompanhamos, ou seja, eu tiro a parte exofítica, ponho num vidro, tiro a base do tumor, ponho no outro vidro, e faço as bordas da lesão. Isso é ótimo, porque eu consigo contemplar uma boa gama de informações sobre a extensão vertical e horizontal da lesão. Mas é possível também se fazer uma ressecção em bloco, se tirar toda a lesão junta. Isso parece que traz mais amostragem de musculatura. Então, a ressecção tradicional, não vou perder muito tempo mostrando para vocês as 3 etapas. Eu posso ampliar se tiver mais do que uma lesão, isso é uma situação bastante presente no dia a dia. E a ressecção, como eu falei, em bloco, que ela pode ser feita com laser, mas também pode ser feita, e a maioria de nós faz isso em lesões pequenas, com mono ou bipolar. Aparentemente, a vantagem dessa ressecção em bloco é que ela traz mais de 95% de amostragem de camada muscular. E, quem sabe, eventualmente, poderia abrir mão de uma ressecção. E um fator muito importante, então eu vou insistir nisso, porque isso é lugar comum nas residências do país, e esse residente sai, se forma cirurgião e vai atuar no seu dia a dia, que se faça um checklist. Esse checklist tem importância enorme na sequência desse paciente, e a gente acaba perdendo, eu falo daqui a pouco para vocês, essa informação na sequência de acompanhamento desse paciente. Sobre RRTU, por que fazer RRTU? Nós, mais velhos, não fazíamos RRTU, por causa de várias situações, mas uma delas é o seguinte: daquele paciente que era T1 e que eu resseco de novo o leito, e se mantiver, novamente eu encontrar um TU, desculpa, 80% desses pacientes em 5 anos pode progredir para T2. Essa é uma informação muito importante que eu posso ter. Os guidelines se dividem quanto a fazer RRTU, mas eu acho que o mais sóbrio, na minha concepção, talvez seja o da EAU, em que indica uma ressecção. Quando existe uma ressecção incompleta, quando não veio a amostragem de músculo, olha a importância do que eu falei para vocês, talvez uma exceção seja o TAG1, e quando se tratar de um tumor T1. Em 29 estudos, numa revisão sistemática só de T1, aqui só contempla T1, tumor residual estava presente em mais de 50% deles. E olha que interessante isso, desconfigurou um pouquinho, mas vai dar para entender aqui. Uma revisão sistematizada, com 31 estudos, com mais de 8.400 pacientes contemplando TA e T1, vamos ver quem se beneficia realmente quando da ressecção. Bom, para aumentar o estágio, quem se beneficiou? Quem era T1. Então, no meu paciente, que na primeira ressecção era T1, se eu ressecá-lo, esse paciente tem 8% de chance de aumentar o estadio e mostrar-se um T2. Não o TA. O TA não se beneficia disso. Quem se beneficia da recorrência? O TA. Aí é diferente. Ou seja, se eu ressectar o paciente TA, eu diminuo a chance de recorrência nesse paciente. E quem se beneficia da progressão? Nenhum deles muito. A progressão não contempla tanto a diminuição na progressão. RRTU para quem? Tumores volumosos, múltiplos, onde foi feita uma ressecção incompleta, ausência de tumor na amostragem, exceção que eu já disse, é possível o TAG1, quando se tem isso bem definido, nem sempre se tem. E o T1? Quando fazer essa ressecção? Estudo retrospectivo mostra que, se você fizer a ressecção entre 14 e 41 dias após a primeira ressecção, você melhora a sobrevida livre de recidiva e a sobrevida livre de progressão, em detrimento de quem faz essa ressecção a posteriori, com nível de evidência 3. Eu não vou falar muito sobre biópsias aleatórias, eu acho que isso é algo já bem dominado por todos, mas eu vou citar aqui algumas coisas importantes baseado numa revisão sistemática. Não há um suporte adequado nos guidelines, se os senhores prestarem atenção, mas numa revisão sistematizada com quase 11 mil pacientes com câncer de próstata não músculo invasivo, onde 22% deles tiveram uma biópsia positiva, pode-se inferir que quem se beneficia dessas biópsias aleatórias são aqueles com citologia positiva, tumores não papilares ou múltiplos, alto grau, um G3, portanto, e aquele que tem um aspecto anormal à visualização.
Sob o ponto de vista de estratificação de risco, e aqui vale aquele checklist que eu falei para vocês, né? O IORTEC definiu que número de tumores, tamanho do tumor, número de recorrências prévias, classificação em TA, em T1, a presença ou não de carcinoma in situ, o grau histológico dessa lesão, se correlaciona com o risco, com o prognóstico desse paciente, definindo-os em pacientes de baixo risco, risco intermediário e de alto risco. São pacientes de baixo risco aqueles com tumor solitário, primário, o TAG1, aqueles com tumores menores que 3 centímetros e aqueles que têm a presença de carcinoma in situ, ou seja, aqueles dados que eu deveria ter feito no meu checklist na olhada inicial. E são pacientes de alto risco, o T1, o G3, carcinoma in situ presente, tumores múltiplos com alta taxa de recorrência, e aqueles pacientes ainda que apresentam, além disso, que eu citei agora há pouco, a presença de múltiplos cânceres pode ser considerado de alto risco. Todos os outros são de risco intermediário. Com isso, a gente consegue definir a probabilidade de recorrência nesses pacientes, dividindo-os, como eu falei, nos 3 grandes grupos. Vários lugares do mundo já fizeram a validação, nós fizemos no Brasil também, se correlaciona fortemente esses dados com a taxa de recorrência desses pacientes e, portanto, isso já está muito bem demonstrado. Com relação deixa eu só voltar alguma coisa. Essas informações que eu falei agora há pouco para vocês aqui, a gente só pode ter essas informações, volto a insistir nisso, se prestar atenção lá no início. Quando nós fizemos esse estudo de validação no Brasil, eu liguei para vários serviços do país e pedi essas informações. Olha, eu quero validar os critérios da IORTEC aqui. Vocês têm a resposta de pelo menos 90% deles. Nós não temos essa informação. Os senhores conseguem perceber como que serviços de residência, mas não só por isso, não têm informação de algo que é utilizado como critério prognóstico nesses pacientes? No meu entender, isso é muito grave. Por isso, não é só uma ressecçãozinha de tumor que o R1 vai fazer sozinho no final da programação diária. Eu volto a insistir nisso. Bom, com relação à terapia intravesical, qual o objetivo? Reduzir a recidiva, reduzir a progressão, se possível, e, eventualmente, o objetivo de todos nós, aumentar a sobrevida. Uma série de drogas quimio-imunoterápicas têm sido propostas, mas eu vou discutir rapidamente com os senhores o porquê dessa ideia, né? Qual é o racional de se utilizar isso. Alguns dados de literatura para a gente pensar. Um deles, os cânceres não músculo-invasivo de bexiga iniciam na camada intermediária do urotélio, enquanto aqueles músculo-invasivo na camada mais basal. Ponto. Tumores primários são bem mais frequentes na base, no assoalho da bexiga ou nas paredes laterais. Já as recidivas, no domo, no alto, sugerindo, eventualmente, um implante. Trata-se de uma doença multifocal, às vezes com lesões de difícil determinação, de onde se encontra, com citologia positiva e nós não achamos as lesões, a possível pulverização de células neoplásicas durante a RTU e uma eventual prevenção da implantação dessas células, que deve ser feita o mais rápido possível, porque essas células se aderem firmemente ao urotélio e são cobertas rapidamente por uma matriz extracelular, dificultando a ação dessas drogas. Essas drogas que são facilmente administráveis por cateterismo, têm um contato direto com a superfície em questão, onde a gente está querendo tratar, no caso o urotélio, minimiza a toxicidade sistêmica, isso é muito importante, e vai atuar eventualmente em células em suspensão, como eu disse agora há pouco, atingindo todo o urotélio, de cima a baixo. Quando fazer isso? Basicamente no paciente de risco intermediário e alto, se usando isso por um período que a gente vai discutir agora há pouco. Eu vou só resumir esse slide, mas assim, eu acho importante essa frase do Cheval, a gente não tem feito grande coisa no câncer de bexiga, sob o ponto de vista de atuação. Nós sequer temos definidos quais são as melhores drogas, como fazer o planejamento, qual a dose, quanto tempo deixar. Se os senhores se derem ao trabalho de procurar na literatura, existe realmente uma amplitude de situações e difíceis de se juntar e se fazer alguma definição mais importante nisso. Sob o ponto de vista de destilação única, fica bem demonstrado com nível de evidência 1A de que uma instilação pós-RTU pode destruir células tumorales circulantes, tem um efeito ablativo, vamos chamar lá de quimiorressecção, e pequenos tumores não percebidos, a gente conversou agora há pouco, podem ser beneficiados do tratamento. E a gente consegue reduzir a recorrência aí de quase 50% para em torno de 36%.
Isso parece não ser verdade só para o tiotepa. Para os demais, todas as outras drogas administradas parece ser verdade. Né? Qual paciente se beneficiaria com isso? 3 estudos, com quase 2.300 pacientes, mostrou uma nítida melhora ou diminuição na chance de recorrência naqueles pacientes que sofreram uma instilação única, diminuindo de 56% para 42%. Foi necessário tratar 7 pacientes para prevenir uma recidiva. Ou seja, a gente diminui o tempo, aumenta, perdão, o tempo para a primeira recorrência, mas não aumenta o tempo para a progressão e nem a sobrevida desses pacientes. Resumindo, nessa meta-análise, quem se beneficia? Paciente de baixo risco, eventualmente de risco intermediário, aquele paciente com uma taxa de recidiva prévia menor ou igual a 1 episódio ano, e nos pacientes com os critérios de Ortec, aqueles mesmos que são esquecidos de se determinar muitas vezes, abaixo de 5. Precisa de estilação adicional? Com 3.700 pacientes, 11 estudos randomizados mostram que há uma redução de 44%, mas não há efeito sobre a progressão. E os autores concluem que não há argumentos para a gente utilizar por um período maior que 1 ano. Esse é um estudo bem interessante, é uma análise sistematizada também, o objetivo era, vamos definir qual é o melhor esquema e duração da aplicação intravesical de drogas. Não conseguiram chegar a nenhum resultado concreto, mas algumas recomendações são interessantes. Olhem só, o efeito da primeira instilação pode durar por até 1 ano e meio, com nível de evidência 1B. Instilações nos primeiros 3 a 4 meses podem ser tão efetivas quanto aquela primeira instilação feita nas primeiras 24 horas. Instilações após 1 ano seriam perdão, aconselháveis somente quando se esqueceu de fazer ou não se pôde fazer aquela instilação inicial. Esse também é um estudo-chave, por vezes esquecidos da gente, com nível de evidência bem alto, onde os autores determinam o que a gente pode fazer para otimizar a ação do agente dentro da bexiga. Coisa simples, em vez de usar a tecnologia moderna disponível, vamos restringir o líquido desse paciente para aumentar a concentração do fármaco, usar 1,3 gramas de bicarbonato de sódio na noite anterior, na manhã, e 30 minutos antes da instilação, esvaziar bem a bexiga antes, deixar um resíduo abaixo de 10 e manter isso por 5 minutos. Isso otimiza os resultados. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Não há estudos com relação a menos de 1 hora e nem que comparem 1 e 2 horas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal. Vou falar um pouco mais sobre o BCG. 25 estudos randomizados, com quase 5.000 pacientes, comparando a RTU com BCG, com só a RTU isolada, sem sombra de dúvida, com nível de evidência muito alto, a BCG é superior à RTU isolada. Não faz diferença se eu utilizar outros tipos de medicação, ela é sempre superior, mesmo que eu associe a epirubicina mais outras drogas, ok? E ela também aumenta o tempo para a primeira recidiva e para metástase à distância, sobrevida global e sobrevida à doença específica. Quando a gente fala em se retarda ou não a progressão, o BCG é superior de acordo com 9 estudos randomizados com nível de evidência 1A. Desculpa a correria. E o BCG funciona tanto nos pacientes que sofreram quimioterapia como aqueles que não sofreram quimioterapia. Eu fiz uma análisezinha rápida de algumas meta-análises, prometo tomar 2 minutos de vocês. BCG sozinho ou BCG só indução ou BCG com manutenção. 9 estudos mostram que a manutenção pode melhorar significativamente a sobrevida livre de recidiva e 7 de que pode melhorar a sobrevida livre de progressão. Esse é um estudo interessante que mostra que 3 anos de manutenção tem melhores resultados que 1 ano, então talvez nos pacientes de alto risco essa seja a melhor opção, e aqueles de risco intermediário podem se beneficiar apenas com 1 ano. BCG baixa dose ou dose usual? A dose usual parece melhorar a sobrevida livre de recorrência e livre de progressão também. BCG sozinha, por que não associar a mitomicina C? Não faz diferença com as duas, mas eu aumento os efeitos colaterais de acordo com 6 estudos randomizados e controlados. Isso vale também para mitomicina sozinha, com maiores taxas de complicação. Lembrando só das contraindicações absolutas, nas primeiras 2 horas após a RTU, em pacientes com hematura macroscópica ou que tenham lesão traumática na sondagem, em pacientes com infecção trato urinária sintomática.
Os pacientes de baixo risco, agora volta àquela classificação, se beneficiariam apenas com uma instilação. Os pacientes de risco intermediário favorável, aqueles com EORTEC baixo, ou seja, com baixo número de recorrências, poderiam se beneficiar também de uma instilação, enquanto aqueles outros intermediários, todos os demais, poderiam fazer a manutenção por até 1 ano, os riscos altos, manutenção por 1 a 3 anos, e aqueles de risco muito alto, que não querem fazer cistectomia radical, poderiam fazer por 3 anos. Só lembrar os fatores de risco da falha: sexo feminino e idosos, doença multifocal, presença de carcinoma in situ, notadamente na uretra prostática, invasão linfonodal, extensa invasão de lâmina própria, esse é um paciente bom para a gente pensar em cistectomia radical, e recidiva na citoscopia de 3 meses. Esse talvez seja um dos pontos de prognóstico mais importante, essa avaliação de 3 meses com recidiva. Gencitabine parece ser uma boa indicação, tendo uma taxa de resposta de 50% a 60% na falha do BCG, e uma sobrevida livre de doença também na faixa aí de 50% a 60%. Okay? Uma palavrinha rápida sobre a radioterapia, que no AUA agora se mostrou algumas coisas, é experimental, não há nada definido ainda, os estudos estão em fase 2, iniciando nesses pacientes, assim como também os anti-PDL. Eu acho que é promissor, creio que eu aposto bastante aqui, mas são estudos em fase inicial, e existem algumas opções para a gente melhorar o tratamento. Esse é um estudo que está saindo agora no EAU, no European Urology, deve estar saindo nesse mês ou mês seguinte, está no Prelo lá, vocês já podem acessar, é um estudo sobre o T1G3. Tá muito interessante esse estudo. Eu vou reforçar o que já foi feito para vocês. Isso é importante para a gente decidir. Se fala tanto em PSMA, em várias coisas aqui. Eu gostaria que vocês participassem com a gente isso no final do ano. Muito obrigado, desculpa a correria, pessoal.